vocês 4 questões. Todas essas 4 questões, elas vão falar da distribuição normal, tá? Para que a gente resolva a questão de distribuição normal, o aluno tem que ter 3 habilidades. A primeira, entender o conceito de probabilidade. A segunda, saber ler o gráfico e a tabela. E a terceira, raciocinar sobre o problema. Então, vamos pegar um exemplo, esse primeiro exercício, tá? Esse primeiro exercício, ele vai falar sobre, ele diz assim, ó, suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes em uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal de média 8 e desvio padrão 2. Ele quer saber a probabilidade de que o atendimento dure menos de 5 minutos, mais de 9,5 minutos, entre 7 e 10 minutos, e 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo de atendimento. Tá? Então, ele está querendo isso aí. Então, eu coloquei, eu vou dividir com vocês essa primeira questão para a gente poder trabalhar a distribuição normal. Tá? Então, a gente vai sair daí um pouco e vamos entrar em uma outra... Pronto, aqui é a questão. Todos vocês estão vendo o exercício? Vocês estão vendo o exercício, gente? Sim, professor. Tá bom, então vamos lá. Sim. A primeira coisa que eu tenho que entender é que esse meu problema, essa minha variável x, que ela será, quem vai ser x? Atendimento ao cliente, tempo de atendimento ao cliente. Ele vai ter uma distribuição, ó, como a gente viu na aula passada, com média 8, tá? Com média 8. E desvio padrão 2. É assim que a gente apresenta uma distribuição normal, tá? A distribuição normal a gente apresenta dessa forma. Então, a distribuição normal, a gente viu na aula passada, que ela é um gráfico em formato de sino, né? Mais ou menos assim. Só apagar um pouco aqui. É uma coisa mais ou menos parecida com isso. O que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai... A primeira coisa que a gente tem que fazer é padronizar isso aqui. Porque aqui a média é bem aqui 8. Ó. Aqui a média é 8. A média seria isso aqui. O desvio padrão 2. Então, eu teria um desvio padrão. Se o desvio padrão é 8, 8 mais 2, 10. Segundo desvio padrão para a direita, 10 mais 2, 12. E o terceiro desvio padrão para a direita, 14. Porque eu tenho 2 desvios padrão, então eu somo de 2 em 2. A mesma coisa eu tenho para a esquerda. Se são 2 desvios padrões, aqui 8 menos 2, agora são 6. 6 menos 2, agora são 4. E 4 menos 2, agora são 2. Então, basicamente, todas as minhas probabilidades estão aqui dentro. Estão entre 2 e 14. O que a gente vai fazer? A gente vai construir uma outra tabela normal, só que padronizada. Então, esse Z aqui, seria chamado Z padronizado. Como é que eu calculo isso? Eu pego o valor do X que eu estou querendo, subtraio da sua média e divido pelo desvio padrão.
Observe que eu só uso essa regra aqui quando eu estiver trabalhando com uma distribuição normal. Está aqui, ó, uma distribuição normal. É necessário que seja uma distribuição normal. Outra distribuição, isso não funciona. Então, vamos lá. O que é que ele quer no item A? O item A, ele quer que a probabilidade de atendimento dure menos de 5 minutos. Então, a probabilidade seria que X, que é o tempo de duração que eu estou trabalhando, fosse menor do que 5. 5 minutos. Observe, ó, se eu for pegar 5, o 5 está mais ou menos, vou até pegar outra aqui, o 5 está mais ou menos aqui, ó. O 5 está mais ou menos ali, tá? Então, o que é que acontece? Se o 5 está mais ou menos aqui, ele quer menos do que 5, ele quer essa região aqui, ó. Ele quer que quem tenha 5, tenha 4, tenha 2. Isso aqui tudo funciona, tá? Porém, quando eu padronizo, acontece uma coisa extraordinária. Eu vou ter uma outra tabela normal. Só que essa vai ser agora padronizada. E como é que eu padronizo? A gente viu na aula passada que foi um matemático chamado Gauss. Quando eu padronizo, essa minha média sempre vai ser 0. E o meu desvio padrão, o Z padronizado, ele sempre vai ter uma distribuição com média 0 e desvio padrão sigma. Então, aqui do jeito que eu tenho 3 desvio padrão para a direita, eu também tenho o desvio padrão é 0 e a desvio padrão, a média é 0 e o desvio padrão é sigma, que vai ser 1. Tá? Então, para a direita, eu tenho um desvio padrão. Tenho 2 desvios padrões. E tenho 3 desvios padrões. Para a esquerda, eu tenho menos 1. Tenho menos 2. E tenho menos 3. E 99,9% estão aqui dentro, os meus dados. Então, observe, ó, há uma mudança. Agora, quando eu padronizo, eu vou ter que olhar a minha tabela. Então, vamos ver essa primeira aqui, ó. Ele quer que o x seja menor do que 5. Então, eu vou padronizar. Eu vou pegar o z agora, vou padronizar o z. Vamos ver agora. Eu não vou mais... A minha variável não vai ser x, vai ser z. Vai ser o 5 que eu estou querendo. Menos a média, que é 8. Dividido pelo desvio padrão, que seria 2. Tá? Então, aí é só fazer esse cálculo. É só fazer esse cálculo. Então, eu tenho 8, 5 menos 8, menos 3. Dividido por 2. Menos 3 dividido por 2, menos 1,5. Observe, ó. Agora, eu vou olhar onde está o menos 1,5. Aqui tem menos 1. O menos 1,5 vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui entre o menos 2 e o menos 1. Ó. Então, a região que eu quero é essa daqui. Tá? Para eu saber quem é essa região, eu tenho que ir na tabela. A minha tabela, a gente viu na aula passada, que ela vai formar uma região. Né? Ó, nesse nosso caso, eu tenho menos 1,5 bem aqui, mais ou menos. Ó. Aqui, essa região bem aqui. Ó.
é menos 1,5. Meio. E ele quer isso aqui, ó, menor do que menos 1,5. Observe que agora não é mais menor do que 5. Como eu padronizei, ele é menor do que 1,5. E aí eu vou olhar na tabela. Quando eu olhar na tabela, essa minha tabela, essa que eu tenho, que eu mostrei para vocês, ela é a seguinte, ó. 50%, 0,5 está do lado esquerdo e 0,5 está do lado direito. Tá certo? Ou seja, 50% de um lado, 50% do outro. Só que a tabela, ela desconsidera essa parte de ser negativa. O valor de menos 1,5 é o mesmo valor de 1,5, é o mesmo valor. Por quê? Porque esse gráfico, uma das características dele é que ele é simétrico. Então, essa região que eu quero, quando eu for olhar na tabela, esse valor 1,5, ele vai me dar uma região, essa região aqui, 1,5. Vai me dar essa região aqui, ó. Do zero, aqui que é zero, né? Ó, até aqui, ó. Eu quero essa região? Não, eu não quero essa região. Eu não quero essa região, eu quero essa outra regiãozinha aqui. Eu estou querendo essa região aqui, ó, essa região R. Vou chamar de R aqui. Eu quero essa região, tá? Então, para eu pegar essa região, eu vou olhar na tabela quanto é que vale os menos 1,5, né, ou 1,5, que é a mesma coisa, e subtrair de 0,5. Por quê? Porque esse valor de 1,5, esse valor até aqui, menos esse 0,5 que é todo aqui. Então, quando eu pego 0,5 menos isso aqui, eu tiro isso, sobra só quem? A regiãozinha que eu estou querendo. Tá? Tudo bem? Entendemos aí, gente? Tranquilo? Pessoal? Ok. Sim, professor. Então, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver a tabela, né? A tabelinha que vocês têm na mão. Eu trouxe a tabela aqui para a gente ver essa região. Ó, 1,5 que a gente está querendo. Então, eu vou aqui e vamos ver a tabela. Essa tabela aqui. Vamos lá, vamos ver essa tabela, tá? Só um instante. Vamos abrir aqui a tabela. Estão vendo a tabela? Sim. Então, 1,5. Aqui, ó, é o Z, 0,0, 0,1, 1,5. 1,5 está aqui, ó. 1,5, ó. Né? Então, 1,5 é 1,5, é 1,51, 1,50, 52, não, é só 1,5 mesmo. Então, é esse valor aqui, ó. 0,4332. Tá? A gente tem que saber localizar esses valores na tabela. Então, é 0,4332. Então, vamos voltar lá. Decore esse valor aqui, ó, 0,4332, tá? Então, vamos lá, 0,4332. Então, vamos lá. Pronto, tá aqui. Então, usei agora aqui essa probabilidade que está aqui dentro, ela vale 0,4332. Tá? 32, ela vale isso. Só que eu quero essa probabilidade? Não, não quero. Se eu dissesse que queria menor do que 1,5, aí sim seria ela. Mas eu quero maior, eu quero para lá. Então, como é que eu acho isso? Essa região aqui, quem que vai ser essa região? Ela vai ser o 0,5, que é tudo, menos
essa regiãozinha aqui, ó, que é 0,43, 43, né? 32. E aí eu faço esse cálculozinho. Quanto é que dá isso, né? Eu pego minha máquina e vou calcular, para saber, porque essa região, ela vai me dar a probabilidade. Então, 0,5 menos 0,4332. Vai ser 0,668. 668. Em porcentagem, se eu quiser a porcentagem, que ele quer isso, né? Eu multiplico por 100%. Então, se eu multiplicar por 100%, vão cair duas casas para a direita. Vai dar 6,68%. Então, a primeira pergunta que ele quer é o seguinte, ó. Qual a probabilidade de um atendimento durar menos de 5 minutos? É 6,68%. Ok? Foi o que eu fiz, eu padronizei, né? Padronizei para olhar a minha tabela. Então, aqui o aluno tem que padronizar, que é muito fácil, essa parte de padronização, essa mudança desse estado que está para o outro estado, tem que saber ler a tabela e saber exatamente isso. Então, nesse caso, ele quis uma região que fosse maior, mas ele podia pedir uma região que fosse menor do que 1,5. Se fosse menor do que 1,5, seria exatamente isso aqui, ó, 0,4332. Agora, ele pode também acontecer, como vai acontecer no item C, é o seguinte, ó, ele quer uma região seja maior do que 7 e menor do que 10. Ó, maior do que 7 aqui seria isso, ó. E menor do que 10 seria isso aqui, ó. Então, ele queria essa região. Como é que eu vou fazer para saber quem é essa região? Eu vou padronizar tanto o 7, vou fazer o 7, colocar ele aqui dessa mesma forma, e o 10 também a mesma forma. Então, eu vou ter dois valores. Então, essa minha regiãozinha que eu quero para o item C, eu vou pegar o Z padronizado para 7 e o Z padronizado para 10. Como eu quero as duas regiões, eu vou pegar o Z padronizado para 7 e vou somar com o Z padronizado para 10. E aí eu vou dar o valor total. Nessa B, ele quer um valor mais do que 9,5. Ó, 10 bi aqui, mais do que 9,5. Vamos supor que aqui seja 9,5. Tá? Então, seria essa região para lá. Ó. Então, seria uma região para o lado direito, mais do que 9,5. Tá? Então, se você entendeu a ideia, vamos ver se a gente faz. Isso aqui, então, ficou a resposta dessa, 6,68%. Então, vamos ver se a gente faz o item B agora, tá, gente? Vou deixar aí para vocês o item B e o item C. Vou dar aí 15 minutinhos para vocês fazerem essa questão, tá? Podem fazer, fique à vontade.
Alguém conseguiu fazer a B, gente? Ô, professor, não precisa da tabela para a gente conseguir terminar a fazer a B? Tem a tabela, Guilherme. Oi? Você tem a tabela. Você mandou no grupo? Andei faz tempo no grupo, Guilherme. Ah, perdão, estava acompanhando a aula aqui, eu não vi. Então vamos lá, vamos ver se a gente faz o item B, tá? Então eu vou apagar, vou descer mais. O item B ele quer mais do que 9,5. Gente, isso aqui é bem fácil. Professor, eu posso falar o meu resultado? Pode sim. Deu 22,66%. 2,66. Vamos ver, né? Vamos conferir? Vamos lá. Então, o item B. Item B. Item B, ele diz o seguinte. Vamos padronizar logo o B, né? Então, fica Z vai ser igual a 9,5 menos a média é 8, dividido pelo desvio padrão, que é 2. Então, 9,5 menos 8 dá 1,5. 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2, 1,5 dividido por 2, vai dar 0,75. 0,75. Observe, ó. 0,75 nessa minha região aqui, ó, tá? Vai ser mais ou menos aqui, ó. 0,75. Só que ele quer menor ou maior? Vamos ver o que ele quer. Ele quer mais, né? Então ele quer essa região para a direita, né? Para lá. Essa região para cá, ó. Toda essa região. Então, quando eu for olhar na tabela 0,75, o valor que ele vai me dar vai ser o valor dessa parte interna. Mas eu não quero a parte interna, eu quero a parte externa. Então, eu vou pegar 0,5 e subtrair do valor que tem a tabela. Então, vamos ver lá a tabela, tá? 0,75, vamos ver a tabela. Pronto, tá aí, ó. 0,7, tá aqui, ó. 0,7, 0,75. Aí eu vou ver, tá aqui o 5 aqui, ó. Certo? Então dá 27,34. Então vai ser 27, quer dizer 0,27, 34. Deixa eu só mudar aqui para vocês acompanharem aqui comigo. Ó, ficou o quê? 27,34. Está aqui, ó, o valor dele. Então, essa região que eu quero é esse Rzinho aqui do lado direito. Ó. Então, essa minha região agora que eu quero, região do item B, vai ser 0,5, que é a região toda do lado direito, menos 0,5, ajeita esse 5 aqui, menos 0,2734. E aí você vai fazer a conta. 0,5 menos 0,2734.
que vai dar 0,2266. E se eu quiser em percentual, multiplico por 100%, que vai me dar 22,66%. Parabéns, acertou. Muito bem. Ok, gente? Tranquilo, né? Agora vamos para o item B. Ele quer essa região entre 5 e 10. Tá aí, vou dar aí 15 minutinhos. Isso aqui é um pouco mais demorado, mais trabalhoso. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Façam aí o item C agora.
Então, gente, ó, só para a gente ter uma noção, né? Ó, essa região aqui, maior do que 7, menor do que 10, aqui no nosso quadro, seria o 7, seria mais ou menos por aqui, entre 6 e 8, maior do que 7 e menor do que 10. O 10 é isso aqui, ó. Então, seria essa região aqui, todinha. Então, como é que eu calculo isso, né? Eu calculo da seguinte forma, eu vou achar a região aqui do 7 e depois essa região aqui do 10. E vou somar as duas regiões. Eu vou padronizar o 7, depois eu padronizo o 10, venho para isso aqui, né? Então eu tenho mais ou menos uma coisa assim, ó. Supor que o 7, quando eu padronizei, deu 1, alguma coisa, bem aqui. E o 10, quando eu padronizei, deu uma coisa bem aqui. Então, a região que eu quero é essa região aqui, toda. Esse Rzinho aqui, ó. Região toda. Essa região toda aqui, nada mais é do que a soma do 7 padronizado e do 10 padronizado. Eu somo as duas regiões, tá? Então, eu vou dar aí, eu sei que o cálculo é um pouco assim, então eu vou dar mais aí uns 10 minutos para vocês fazerem, tá? Fiquem aí à vontade, 10 minutinhos.
E aí, quanto é que deu o resultado? Alguém já tem o resultado? Tem, Guilherme? Luísa? Tenho sim, professor. Pode falar? Pode. O meu deu 53,28%. 53,28, foi? Isso. 53,28. Vamos ver lá. Então, vamos lá. Vamos dar até de caneta, tá preta. Primeiro vamos padronizar o 7, né? Então fica Z, o 7 vai ser 7 menos a média, que é 8, dividido por 2. 7 menos 8 dá menos 1, menos 1 dividido por 8, por 2 dá menos 0,5. Vamos padronizar o 10 agora. Z vai ser igual a 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8, 2. 2 dividido por 2, 1. Então tá aqui. Vamos ver que região é essa agora, né? Para depois a gente olhar na tabela. Né? Vamos ver que região vai ser essa. Então, essa região, essa aqui é 0, menos meio vai dar bem aqui do lado esquerdo, menos 0,5. E a outra vai ser 1. Então, a região que eu quero vai ser essa regiãozinha aqui, mais essa região aqui, ó. Então, vamos ver 0,5 e 1, né? Vamos lá na nossa tabela agora, né? Vamos consultar a nossa tabela. Zero vírgula 5 está aqui, ó. 0,5 é 19,15. É 0,1915. Deixa eu só anotar aqui, 0,1915. E o 1, né? Vamos ver onde é que está o 1, né? O 1 está bem aqui, ó. 0,3413. 0,3413. E agora a gente vai lá para o nosso gráficozinho, para ver as regiões. Vamos lá. Então tá aqui, né? Então essa primeira região é essa, 0,1915. E a outra é 0,3413. O que eu quero é as duas, então é só somar as duas. 0,1915 mais 0,3413, que vai dar 0,5328. Se eu colocar isso em percentuais, vai dar 53,28%. Tá? 53,28%. Perfeitamente. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Então, vocês estão entendendo. Estão entendendo aí a lógica da coisa, né? E agora essa última aqui, ó. Essa última é a seguinte, ele diz assim, ó, que 75% das chamadas telefônicas, ó, 75% da chamada telefônica
requerem pelo menos o quê? Ele quer saber o que é o X agora, ele não quer saber o percentual, ele quer saber o que é o X. Então, preste atenção, na minha tabela, como é que eu padronizo? O Z, olha, o Z é X, é igual a X menos X barra, que é a média, né? A média, ou a média não seria nem X barra, né? Como eu estou trabalhando com população, a média é Mi, para ser mais... A média é Mi, dividido por sigma, né? É isso aqui. Então, o que é que ele quer agora? Ele quer saber o percentual. Quer dizer, ele deu o percentual. O percentual foi 75%, que é 0,75. Né? 0,75. A média eu já sei que é 8. E o desvio é 2. Ó. Então, basta calcular o Z. Só que eu tenho que saber quanto é que é essa região aqui, ó, 0,75. 75% seria quase toda a região. Como eu estou trabalhando, essa minha tabela trabalha só com a metade dela, eu vou pegar o 75, 0,75 e vou dividir por 2. E aí eu posso olhar na minha tabela, que a minha tabela é só a metade, porque elas são simétricas. Então, 75, se eu pegar isso aqui e dividir por 2, eu vou ter 0,75 dividido por 2, vai dar 0,375. 375. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que saber agora, a região que eu quero é 0,375. Né? Observe que a minha tabela, eu procuro o Z, eu vou descobrir Z para calcular o percentual, para saber o percentual. Agora não, agora eu vou atrás do percentual para saber quem é Z. Então, vamos na tabela 0,375. A gente vai lá na tabela agora de novo. Ó. Vamos descobrir onde está o Z. Tá? Que a minha tabela 0,37, né? Ó. 0,37, ó. 0,37, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó. É 0,1443. Tá certo? 0,1443. Ou seja, 0,1443. Então, deixa eu só anotar aqui. 0,1443. Professor, a gente ainda está vendo a tabela. Não, tudo bem. Eu vou mudar agora, porque eu só fiz anotar aqui, que senão esqueça. Vamos para lá agora, né? Eu só fiz anotar aqui nos meus rascunhos. Pronto. Então, eu tenho 0,1443, esse valor aqui, ele vai corresponder a 0,3. Então, 1443 é 14,43%, né? Oh, desculpe. Então, 0,1443 é exatamente o valor de Z aqui. Então, eu vou pegar, como é que eu faço? Eu pego o X, que eu não sei quem é, menos 8, que é a média, dividido por 2, vai ser igual ao percentual que ele corresponde, é 0,1443. Tá? 0,1443. Que seria 14,43%, né? 14,43. Então, eu vou pegar o 2, vai multiplicando para lá. Então, o Z, que eu estou querendo saber, vai ser, ó, 2 vezes 14,43 dá 28,5%.
2,86. Por quê, professor? Porque o 2 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Isso, o 8 vai para lá, mais 8. Tá? Então, x vai ser igual. Se eu somar aqui, só que isso aqui não é, aqui não, é 0,1443, gente. Você não bota isso aqui, não. Tá? 0,1443 vezes 2 dá 0,2886. Mais 8 dá 8,2886. Desculpem, tá? 2886. Tá? Então, o que é que ele quer? Requer pelo menos quanto tempo? Mais ou menos 8 minutos. O D, né, o item D, seria 8,29, arredondar aqui para 29, ou 8,3, né? Posso arredondar para 3 minutos. Quer dizer, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que 75% das chamadas telefônicas, a pessoa gasta menos do que 8,3 minutos. Tá? Ok? Então, aqui, quando ele dá o percentual, o que é que você faz? Você tem que dividir por 2, olhar na sua tabela, deu 0, e olhar o valor. Dividido por 2 dá 0,375. Isso corresponde a 0,1443. Então, você iguala a 0,1443, faz essa equaçãozinha simples, né? E obtém o valor que ele está querendo, que é 8,3 minutos, que é o tempo que as pessoas geralmente, em 75%, eles têm menos do que isso. Ok? Tranquilo aí? Vamos para outra questão? Vocês têm a outra questão aí, gente? E eu queria que vocês pegassem essa questão e já começassem a dar uma olhadinha nela, tá? Dá uma olhadinha nela aí, a questão. Para a gente resolver essa questão. Eu só estou ajeitando ela aqui para a gente trabalhar com ela. Então, vamos lá. A questão é essa daqui, ó. Vou dividir a tela. Pronto, tá aí, ó. Todo mundo tá vendo? Ele diz assim, a distribuição dos pesos de coelhos criados numa granja pode ser muito bem representada por uma distribuição normal. Então, coelhos, vamos supor que essa distribuição de coelhos seja o Y. Minha variável Y. A variável Y seria a distribuição de coelhos. Então, ela segue uma distribuição, esse símbolo aqui é distribuição normal, né? De média 5. Tá? E desvio padrão 0,9. São os dados da questão. Estou botando os dados aqui. Um abatedouro compra 5.000 coelhos. Então, o número de coelhos, o N, vamos chamar ele de N, né? O númerozão de coelhos, são 5.000. Só comprou 5.000 coelhos. E pretende classificá-lo de acordo com o peso da seguinte forma. Então, ele vai classificar, tem aqui então, os parâmetros, né? Menos de 15%, o que
com o peso do seguinte modo: 15% dos mais leves como pequeno. Então, 15%, temos pequenos, vou chamar de P. Os 50% seguintes, 50%, são médios, peso médio. E os 20% finais, e os 20%, né? Mais 20% aqui. Grandes. E ele ainda tem uma outra também, ó. E os 15 que estão faltando, 15, aqui é 20, né, gente? 20%. E os 15, extra grande. Extra grande, tá? Então, 15% são pequenos, 50% são médios, 20% são grandes e 15% são extra grandes. Tá? Extra grande. Qual os limites de peso de cada um? Quer dizer, do pequeno, do médio, do grande e do extra grande. Tá certo? Ele quer saber os Y aqui, ó. O Y para 15%, vou chamar de Y1. O Y2 para 50%. O Y3 para 20%. E o Y4, quer dizer, na realidade ele quer a quantidade, né? Observe, ele tem 5.000 coelhos. Tá? 5.000 coelhos. 15% o mais leve. Então, 15% você tem que saber primeiro, quanto é 15% de 5.000? Quanto é 50% de 5.000? 20%. Aí você vai ter os valores dele aqui. A quantidade, né? A quantidade. E aí você vai ver o limite de peso. Então, vamos supor, 15% são pequenos. Então, quantos vão ser? Tá? Quantos por cento? Então, eu tenho 5.000 vezes 0,15, que é 15%, que dá 750. Então, são 750. O outro 50% dá 2.500. Depois, 20% dá 1.000. E depois, 15%, que dá 750 de novo. 750. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma quantidade, mas ele quer a quantidade? Não, ele não quer a quantidade. Ele quer os limites de peso. Tá aqui, ó. Isso aqui, a média é 5 quilos, então ele quer os limites de peso. Para quanto? Para 750. O que é que eu tenho que fazer? Para saber quanto é esse Z1 aqui, o Z, para 750, eu tenho que saber quanto é padronizar todos eles. Tá? Padronizar todos eles. Tudo bem? Então, pensem um pouquinho aí. Professor, como é que eu vou fazer isso? Pense um pouquinho. A gente vai dar um intervalo agora e na volta do intervalo a gente vai resolver essa questão. Tudo bem? Ok? Então, daqui a pouco a gente volta.
E aí, gente, vamos nós? Vamos lá, Fabrício, Lucas, Claudiane, Natália, Yasmin, vamos nós? Vocês já estão por aí? Vamos embora, senhor. Vamos embora. Vamos nós. Aí, Sim, professor. a questão Vamos lá. aqui, vocês estão vendo, ó, tá a questão, né? Ó, a distribuição dos pesos de coelhos criadas numa granja, né? Pode muito bem ser representado por uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 0,9, tudo quilos. Um bebedouro, um abatedouro comprará 5.000 coelhos. Pretende classificá-los de acordo com o peso dos seguintes modos: 1,15% dos mais leves, como pequenos, os 50 seguintes, médios, os 20 seguintes, grandes, e os 15 mais pesados, extra. Os limites de peso para essa classificação vai ser, então eu tenho a X é o peso do coelho, né? Criado na granja, e eu tenho X é uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 9. Então, como é que eles vão ser classificados no abatedor? Os 15% primeiro vão ser o X1, aí eu tenho o X2, vai ser, ele diz o seguinte, olha o que ele está dizendo aqui, ó, que os 15 mais leves são pequenos, tudo bem, agora os 50 seguintes são médios, então vai ser uma soma dos 50 mais 15, que vai dar 65. E o seguinte vai dar 65 mais 20. Então, eu tenho 51, X1 é o valor do peso que separa os 15 primeiros. O X2 vai ser o valor que separa 65% mais leves dos demais. E o X3 o valor do peso que separa os 85% mais leves dos demais. Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu quero a probabilidade desse peso ser menor do que X1, menor do que 15%. Eu quero essa pessoa ficar nessa região aqui, ó, para trás, tá? Se a pessoa ficar na região para trás, ele vai ser igual a 0,15, que é 15%. Então, eu vou padronizar. Como é que eu padronizo? Eu pego o X, que eu estou querendo, menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, fica X1 menos X5 dividido por 0,5. Esse valor de 0,15, eu vou olhar lá na tabela. Na tabela 0,15, corresponde a menos 1,04. Então, aí eu tiro o valor de X, boto 0,5 para lá, e vai multiplicando. 0,9 vezes 1,4, e depois eu somo com 5. Então, está aqui esse cálculo. Menos 1,4 vezes 0,9, mais 5, que vai dar 4,1 kg. Para o X1, então, 4,1 kg vai ser o limite desse que eu considerei mais leve, né? Depois, o próximo vai ser o 15 mais 50, que eu vou ter 65. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo. 0,65 no Z, na tabela, dá 0,39. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, o X2 vai dar igual a 54, ou 5,4 quilos. E aí, a última classe, que é o X3, vai ser o somatório, vai dar 0,85. 0,85 é 1,04. E aí eu tenho X3, calculando o X3, vai dar 5,9 quilos. Portanto, temos que os limites dos pesos para cada um é classificado. Vamos lá. Pequenos são os coelhos que possuem peso inferior a X1, ou seja, inferior a 4,1 kg. Os médios são os que possuem peso entre 44,1 e 5,4 kg. Os grandes, entre 5,4 e 5,9. E os extras, acima de 5,9. Então, eram esses limites que eles estavam querendo. Tá? Esses limites que eles estavam querendo. Então, tá aí a resposta, tá? Vou lá, se eu diminuir um pouquinho aqui.
Deixa eu ver se ele cabe todo aqui dentro. Pronto, tá aqui. Então, quem quiser tirar um print aí, pode tirar. Bem elaborada essa questão. Já tiraram o print? Então, vamos lá. Nós temos mais duas questões para resolver. 2 exercícios, né? Nós temos a terceira questão e nós temos a quarta questão. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem essas duas questões e me trouxessem na próxima aula, tá, gente? Porque nós só temos mais um assunto até a prova. Nós temos mais 4 aulas e só temos um assunto. Então, a gente vai trabalhar muito exercício. Não se preocupe, não, que a gente vai resolver esse exercício. Mas tentem fazer, tá? Tentem fazer esse terceiro, ó. Uma enchedora automática de refrigerante está regulada para um volume médio de líquido em cada garrafa de 1.000 centímetros cúbicos e um desvio padrão de 10 metros cúbicos. Admita que o volume siga uma distribuição normal. Ele pede qual a porcentagem de garrafas que o volume do líquido é menor do que 900 centímetros cúbicos. Observe que ele está em 1.000 centímetros cúbicos aqui e o desvio padrão está em metro cúbico. Ó. Eu acho que isso aqui foi um erro, sabe? Porque 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, vai dar 10.000 litros. Então, o desvio padrão... Gente, eu acho que aqui deve ser 10 centímetros cúbicos, tá, gente? Aqui não é 10 metros cúbicos, é 10 centímetros cúbicos. É tudo em centímetros cúbicos, tá? Então, ele pergunta, qual o percentual... Então, isso aqui é fácil, né? Só padronizar o Z, acabou-se, e na tabela. Qual é a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido não se desvia, que o volume do líquido não se desvia da média em mais do que 2 desvios padrões? Isso aqui é um desvio padrão, 2 desvios padrões vai ser, um desvio padrão vai dar 1.010 centímetros cúbicos, com 2 desvios padrão vai dar 1.020 centímetros cúbicos. Então, ele quer saber qual é a porcentagem, né? Ele diz, se 10 garrafas são selecionadas ao acaso, qual a probabilidade de que, no máximo, 4 tenham volumes líquidos superior a 1.002? Quer dizer, 1.002, tem que calcular. Se as garrafas são... Então, essas questões, eu gostaria muito que vocês tentassem resolver. Na próxima aula, a gente vê isso aí. Tá certo? Tudo bem, gente? Ok. Então, tentem... Beleza, professor. Tentem fazer, na próxima aula trago para a gente vai encerrando por aqui a aula, tá? E a gente vai trabalhar só mais um assunto, como eu falei, vamos, até a prova a gente vai trabalhar só exercício. Tá? Só está faltando um exercício, um assunto para a gente fechar o programa. Tá? Então, gente, para vocês uma boa noite, Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professora. Boa noite, professor.